Neste vídeo vou te mostrar ótimas maneiras de como economizar combustível com seu carro. Então fique atento, não desperdice seu dinheiro. E se você quiser aprender passo a passo, as melhores técnicas para economizar combustível e evitar gastos com seu carro, vou deixar aqui abaixo deste vídeo um link de um guia completo, contendo vários segredos e mais 3 bônus exclusivos, que vão te auxiliar muito a economizar com o seu veículo. São técnicas simples, mas muito eficientes, que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Então acompanhe até o final que você vai gostar. Dica 1. É muito importante você descobrir o consumo do seu veículo para poder iniciar os procedimentos de economizar combustível. Muitos carros têm um computador de bordo que já faz estes cálculos, mas caso seu carro não tenha, então siga as orientações a seguir. É recomendado você efetuar um método em que será necessário encher o tanque do veículo e percorrer uma grande distância, em estradas ou na cidade. Assim será possível fazer uma média geral do consumo do seu veículo. Então, após encher o tanque de combustível, é necessário zerar o odômetro do veículo no painel do carro. Depois de percorrer uma grande distância, você deverá encher novamente o tanque, e aí verificar a quilometragem rodada, e também a quantidade de litros que gastou, e dividir um número pelo outro. Por exemplo, se você gastou 28 litros de combustível para rodar 230 km, a conta será essa: 230 dividido por 28, igual 8,2. Então seu veículo está fazendo uma média geral 8,2 km por litro. Esse número você deverá acompanhar agora em diante, pois a finalidade é que você aumente a quilometragem consumindo menos combustível. Dica 2. Saiba acelerar corretamente. A aceleração do veículo é um fator muito importante e o motorista deve ficar muito atento a isso. Conduzir o veículo de forma agressiva, pisando fundo no acelerador, poderá trazer consequências negativas, não só em relação ao consumo do veículo, mas também aumentará os riscos de diversas formas. O motorista mais atento tem um padrão mais cauteloso. Sempre analisa bem as consequências futuras, dirige olhando sempre um pouco mais adiante, e assim, pode antecipar os acontecimentos no trânsito, como por exemplo, os riscos em seu trajeto. Esse motorista sabe que nas cidades, inevitavelmente terá que andar e parar na maioria do seu percurso, e que acelerando o veículo suavemente, bricando suavemente, além de não desgastar os diversos componentes do seu carro, garantirá uma certa economia e preservará seu veículo por um longo tempo. O motorista inteligente normalmente se comporta no trânsito de forma moderada, evita riscos de acidentes, multas, brigas com outros motoristas, e assim evita maiores transtornos no seu dia a dia. As acelerações sem motivo, sem necessidades, só servem para aumentar o consumo e desgastar o motor do carro. Pense nisso então, e aprenda a pisar bem suavemente no acelerador, de forma progressiva. Fique sempre de olho no velocímetro e no conta-giros no painel do carro. Tente trafegar mantendo as rotações do motor mais baixas. Isso ajudará muito a diminuir o consumo do seu carro. Dica 3. Saiba trocar de marcha. Aprender a trocar as marchas na hora certa é um fator que contribui bastante para reduzir o consumo do seu veículo. Inicialmente, uma boa opção que você poderá seguir será verificar no manual do proprietário do seu veículo as informações sobre troca de marcha. Procure no item Procedimentos para dirigir. Lá você vai encontrar qual a rotação e a velocidade ideal para a troca da marcha indicadas pelo fabricante. Após um tempo praticando este método, você vai se acostumar, e daqui a algum tempo, vai praticar isso normalmente sem perceber. Depois de muito praticar, você vai até aprender a trocar de marcha ouvindo a rotação do motor,
e saber simplesmente pela audição qual é o momento correto para cada troca da marcha. Uma boa forma de economizar sempre é se acostumar a olhar o conta-giros no painel do carro e trocar as marchas nas rotações entre 1500 e 2000 RPM. Isso será mais fácil quando estiver andando nas retas e descidas, mas não será sempre possível, especialmente em subidas, que exigem maior rotação do motor. Quando estiver com mais prática, um bom objetivo será você se acostumar a trocar as marchas um pouco mais rápido e mantê-las nas posições mais altas, como marcha 4, 5 ou 6. Outra questão importante é conduzir o veículo em ladeiras deixando sempre a marcha engatada, nunca no ponto morto, ou seja, com as rodas livres. Mantenha sempre o carro engatado, e se possível nas marchas mais altas, nas posições 4, 5 ou 6. Isso se houver espaço à frente livre para percorrer. No caso de descidas em ruas mais curtas, use as marchas 2 e 3 para ajudar a reduzir a velocidade. Dica 4. Cuidado com a velocidade. O excesso de velocidade só vai trazer resultados positivos se for praticado em pistas de corridas. Fora isso, significará correr riscos que não valem a pena. Além de ser motivo para multas e elevar o risco de acidentes, o carro consome muito mais combustível que o normal. Conforme você acelera, mais o veículo irá consumir, podendo chegar a aumentar o consumo em cerca de 20% a 30% ou mais. Os limites de velocidade são estabelecidos em função do tipo da geometria, das condições da via e da categoria de veículos que nela circulam. Vale ressaltar que condições climáticas adversas também interferem na escolha da velocidade segura para trafegar nas vias. É importante lembrar que uma velocidade segura para trafegar está associada à capacidade de frear, caso algo inesperado esteja no caminho do condutor. O cérebro demora pelo menos um segundo para reagir diante de um novo estímulo. A 80 km/h, em pista seca, o carro percorre 22 metros neste tempo, antes de o motorista pisar no freio. Abusar da velocidade é precisar de mais tempo e espaço para frenagens. Ainda a 80 km/h, depois de acionado o freio, são mais a 30 metros até o carro parar. Existe um padrão estabelecido e recomendado de velocidades em vias locais, de 30 a 40 km/h. Avenidas, de 50 a 60 km/h. Vias de fluxo rápido, de 80 a 90 km/h. Rodovias, de 100 a 120 km/h. Fique sempre atento a isso, e respeite as velocidades. Assim você vai se dar bem sempre. Dica 5. Sempre calibrar os pneus. Fique atento, porque quando você rodar com os pneus descalibrados, é certo que ocorrerá um desgaste prematuro e irregular desse equipamento do seu carro. Será muito provável que você terá que trocar por pneus novos mais rapidamente. Outra questão importante é em relação à segurança, pois dirigir com os pneus sem serem calibrados corretamente implica que o carro ficará mais instável, principalmente nas curvas em velocidades superiores. E isso vai exigir mais do motorista no caso de uma situação de emergência, pois dificultará no controle do veículo. Verificar com frequência se os pneus estão descalibrados ou murchos é uma prática muito importante, e você deve sempre ficar atento a isso, pois nesta condição o veículo precisa fazer mais força para andar porque existe um atrito maior com a via. Desta forma, o carro fica mais pesado e consome mais combustível do que deveria normalmente. Alguns estudos mostram que o consumo de combustível pode aumentar em cerca de 2 a 3%. Embora não pareça muito estes índices, se considerarmos ao final de um ano, isso representa uma grande diferença. Faça então essa verificação uma vez por semana, ou pelo menos uma vez a cada 15 dias e não esqueça de calibrar também o estepe do veículo. Dica 6. Porta-malas. As pessoas têm o costume de acumular itens desnecessários no compartimento de bagagens, ou dentro do próprio veículo. E essa prática não é tão recomendada, porque é certo que vai causar gastos de combustível a mais.
Saiba que os carros com mais peso tendem a utilizar mais combustível para rodar, pois exige mais força do motor para ele se locomover. Existem muitas pessoas que utilizam o porta-malas do veículo de forma inadequada. Acabam guardando diversos objetos que na maioria das vezes não utilizam. O ideal é utilizar o porta-malas quando realmente há necessidade, como numa viagem, para um determinado trabalho, ou uma determinada atividade. E depois disso o melhor é deixá-lo limpo e vazio. Então não esqueça, dentro do carro, somente o necessário. Dica 7. Combustível. Quando você usa combustível de baixa qualidade, o carro tende a diminuir o seu rendimento, pois o combustível passa pelos componentes do motor, como as válvulas, os bicos injetores, e certamente vai comprometer o seu funcionamento. Isso ocorre porque esses combustíveis podem possuir uma quantidade elevada de impurezas, que se acumulam por onde passam e danificam todo o sistema. Também evite ao máximo andar com o tanque de combustível na reserva. A gasolina em que se acumula no fundo também possui alta quantidade de impurezas. Além de danificar os componentes da injeção, o baixo nível de combustível também pode superaquecer a bomba de combustível. Abasteça sempre que puder em um posto de confiança. Utilize com mais frequência a gasolina aditivada, pois ela atua na limpeza e na conservação dos componentes da injeção eletrônica e do motor do seu carro. E isso ajudará você a economizar também. E não esqueça da manutenção. Siga corretamente as instruções do manual do carro. Troque com frequência todos os filtros e o óleo do motor. Isso tudo é muito importante e é essencial para manter o seu carro economizando combustível.